Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência e Fé. Eu sou Gustavo Assi e essa é a roda de conversa da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Siga o nosso programa inscrevendo-se no canal aqui do YouTube e também mande comentários e sugestões para conexão@cristãosnaciencia.org.br. Vamos conversar? A nossa conversa de hoje é sobre a interação entre ciência e fé cristã. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, talvez nunca tenha acontecido na sua vida, no seu dia a dia, um momento crucial ou de interação profunda entre ciência e fé. Ou talvez você trabalhe com ciência, talvez você seja um pastor, talvez você seja um cristão interessado pelo assunto e já lhe ocorreu, de em alguma situação, fé e ciência se encontrarem e em algum momento parecerem em campos opostos ou em campos distintos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos ouvir experiências e trocar ideias sobre como pessoas maduras, cristãos maduros na fé, conseguiram fazer uma boa interação entre ciência e fé cristã. Estamos aqui hoje conosco, conversando nesse jardim, com três grandes amigos. O primeiro deles é o pastor Guilherme de Carvalho, pastor da Igreja Esperança, em Belo Horizonte, diretor também do Labri Brasil. Guilherme, é um prazer ter você aqui no nosso jardim. É um prazer, muito obrigado. Também aqui conosco o professor Roberto Covolan, físico, professor da Unicamp e presidente da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Roberto, prazer tê-lo aqui. Legal estar com vocês nesse papo. E também conosco Marcelo Cabral, economista, filósofo e gerente de networking da ABC2, além de coordenador dos grupos locais. Marcelo, prazer tê-lo aqui também na conversa. O privilégio é meu, Guto. Meus amigos, nós já viemos discutindo interação entre fé e ciência há um bom tempo. A ABC2 faz isso já há pelo menos 2 anos no Brasil. E eu sei que vocês têm experiências riquíssimas para compartilhar, para ajudar pessoas que no seu dia a dia vão encontrar ciência e fé, às vezes em lados opostos, mas muitas vezes de mão dadas. Roberto, você é professor lá da Unicamp, tem uma madura carreira científica de pesquisa e também carreira de fé. Conta pra gente alguma experiência que você já teve na interação entre fé e ciência, talvez na universidade ou na sua igreja. Gustavo, eu acho que a experiência mais marcante aconteceu na igreja mesmo, sabe? Isso acabou sendo uma surpresa para mim. Porque, veja, eu acho que como muita gente que está nessas duas áreas, estão tanto no campo acadêmico quanto tem uma vida de fé, são pessoas que conduzem essas suas vidas de maneira desconectada e acham isso muito natural. E isso acontece de uma maneira natural. E essas pessoas não julgam que isso possa ser um problema, que é algo que tenha que ser tratado e conectado de uma maneira mais consciente e intencional. Então, assim foi comigo por longos anos, entendeu? Até que eu comecei a compreender que havia uma solicitação no ar, digamos assim, né? Isso apareceu numa primeira vez quando eu fui convidado para participar de uma escola bíblica que tocava nesses assuntos, temas quentes como criação e evolução eram discutidos e tal, e eu vi, digamos assim, a necessidade de um aprofundamento desses temas ali naquele contexto. E, importante, a necessidade que as pessoas tinham disso, né? E um outro momento marcante foi também aquele... Você se lembra quando teve aquele papo da partícula de Deus, o bóson de Higgs e tal, não é? Então, quando surgiu essa questão, para minha surpresa, aquilo que circulava na imprensa, na mídia e na boca das pessoas e tal, aquilo que se dizia que se aquela partícula fosse detectada realmente, isso provaria que Deus não existia. Esse tipo de pensamento sem fundamento e pseudocientífico, né? Isso, na verdade, amedrontava muita gente no campo da igreja, entendeu? Eu percebi isso, né? Então, naquele momento eu senti necessidade de escrever alguma coisa a respeito. Eu acabei escrevendo um pequeno artigo que foi publicado no boletim da minha igreja, né? Então, eu acabei percebendo o seguinte, que mesmo numa igreja
na qual eu estou lá há cerca de 20 anos, né, que tem uma população de formação superior, majoritariamente, entendeu? Pessoal bastante esclarecido e tal, eu acabei constatando que essa questão é uma questão fundamental, porque mesmo cristãos, eu diria até assim, maduros na fé, às vezes quando o problema ciência era colocado, o pessoal meio que tremia um pouco na base, entendeu? Eu percebia assim uma espécie de medo de ciência. Medo de ciência, medo de que de repente alguma descoberta científica pudesse abalar os fundamentos da fé da pessoa, né? Então, quando isso aconteceu, eu fui ganhando consciência disso. Então, eu percebi que era uma grande ingenuidade da minha parte, entendeu? Achar que eu não precisaria, eu mesmo, entendeu? Elaborar esse assunto para mim e tal, e dar uma contribuição, não é? Então, foi aí que eu comecei a me envolver com esses cursos, preparação de cursos para serem oferecidos ali. Então, uma primeira experiência assim, mais duradoura foi quando eu ministrei um curso lá de Fé Cristã e Ciência Contemporânea, um curso que durou 2 meses, né? Então, aí nesse tempo foi assim, foi uma experiência tremenda, por um lado, para mim mesmo, porque a necessidade de entrar fundo nesses problemas, né? Preparar, não é, essas aulas todas, não é? De colocar as ideias no lugar, na própria cabeça, né? Exatamente, entendeu? E sempre assim, isso não é um trabalho tão trivial de ser feito. Por quê? Enfim, em primeiro lugar, assim, o compromisso que você tem de dizer coisas que são solidamente estabelecidas, tanto quanto elas de fato sejam, entendeu? E de fato, frequentemente você vai topar aí com aspectos técnicos e tal, que são bastante complicados. Então, isso, de fato, dá um certo trabalho, né? Mas eu percebi o seguinte, esse trabalho é para lá de recompensado, por quê? Porque a audiência, entendeu? O pessoal veio assistir, o pessoal manifestou um grande interesse, e a gente percebeu o seguinte, que, de fato, esse era um assunto, assim, bastante enriquecedor para a própria vida de fé da pessoa, que já era um crente maduro na fé, entendeu? Então, eu acho que esse assunto é um assunto que está na ordem do dia. Interessante porque surge de uma necessidade genuína, né? Sim. Assim, de uma vida trabalhando com ciência e, claro, uma vida cristã séria, e aí surge um ponto de interrogação que é sincero. Sim, não é um mero exercício intelectual. Não é um mero exercício intelectual, acho que você coloca isso muito bem, e tem o seguinte aspecto, não é, que quanto mais a gente avança, né, no século XXI e tal, mais e mais essa chamada sociedade do conhecimento, né, se impõe, entendeu? Mais a gente adentra esse tipo de visão de mundo, e nós somos constantemente bombardeados, né, por ideias que vêm do campo da ciência, da tecnologia, diversos campos do conhecimento, não é? E como é que as pessoas vão fazer para articular isso sabiamente, não é? E com base mesmo em conhecimento estabelecido, como é que eles vão articular isso com a vivência espiritual, com o conhecimento de fé, com o conhecimento bíblico, como articular isso adequadamente, entendeu? Então, eu acho que esse é um grande problema, na verdade, assim, é a razão de nós, né, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, existirmos, né? Para ajudar nessa articulação. Exatamente. Ser uma boa articulação. Isso é interessante. Muito bom. Pastor Guilherme, lá na igreja, agora pastoreando, conduzindo uma igreja, qual a tua experiência? Você já teve casos onde interação entre fé e ciência foram, talvez, pontos de conflito, onde você precisou pastorear mais especificamente nesse ponto? Ou você já teve algum caso positivo de júbilo, né? Um pastoreio de alegria quando você viu uma boa interação entre fé e ciência, talvez, na sua igreja? Então, eu tive muitas experiências com isso, na verdade um pouco antes, quando eu estou ainda descobrindo, né, a minha vocação para o ministério pastoral e para o ensino da palavra de Deus. Eu tive umas experiências interessantes com isso, algumas bem difíceis, na verdade, porque inicialmente a gente não tinha tanto material, recurso disponível em termos de vídeos ou áudios ou conteúdo gravado ou livros, pouco material, tinha pouco material em língua portuguesa. Tinha algumas coisas, mas eu sentia muito insuficientes. Eu tinha as minhas ansiedades, porque eu tinha o meu próprio interesse, né, nessa área
de fé e ciência, na relação de fé e ciência. E eu conversava muito sobre isso com meu irmão, né? Que a gente foi para esses dois lados, né? Meu irmão é cientista na área de biologia e eu sou teólogo. E nós tivemos anos de debates sobre esse assunto. E a minha preocupação principal nessas questões era como fazer uma articulação sadia. E por um tempo curto eu me desliguei um pouco desse assunto da minha formação, fiquei muito focado nas questões da vida eclesiástica, mas eventualmente a demanda veio, e a demanda vem principalmente de estudantes universitários que são cristãos e que chegam, né, da universidade cheios de questões, né, sobre áreas diferentes desse debate de fé e ciência. Mas eu lembro de algumas experiências interessantes que eu tive quando eu estava no FMG. Eu tive uma experiência interessante com um colega no curso de física lá do ISEX, da UFMG, e era um cara assim, ele estava em algum lugar entre ateísmo e agnosticismo. E tinha um outro rapaz que tinha sido meu colega no segundo grau e a gente fez amizade, aí eventualmente ele se converteu a Jesus e foi para a sala de ciência, para estudar física. Então a gente conversava muito sobre isso. E por causa dele, entrei em contato com esse outro rapaz. E ele tinha essa posição, né, bem assim, crítica e tal. E eu tive essa experiência que foi muito estimulante de colocar a questão da racionalidade da crença em Deus como algo compatível com a racionalidade científica. Mas num primeiro momento eu percebi essa dificuldade de comunicar para esse estudante que a racionalidade humana é algo que vai além dos limites do método científico ou do método de uma forma específica de ciência. No caso era física. E foi interessante, eu emprestei um livro para ele, era o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. O Mere Christianity, né? Então eu lembro que eu deixei o livro com ele e falei, lê isso aqui, esses primeiros capítulos a gente conversa, próximo encontro nosso. E passou aí umas 2 semanas, encontrei, sem combinar, encontrei ele no refeitório da faculdade. E perguntei, e aí, o que você achou do livro? E a resposta dele, assim, impressionadíssimo, foi, cara, é claro que Deus existe. Mas foi interessante quando eu conversei com ele, essa percepção de que encontrar a verdade da crença em Deus tinha a ver com perceber que a razão ia além da ciência física. Era mais do que aquilo. Então, eu acho que isso já tinha acontecido antes comigo, mas esses momentos ali nesse contexto da FMG, eu tive outras experiências assim, foram cruciais para eu entender que uma das dificuldades que as pessoas têm para relacionar fé e ciência é quando elas têm uma definição do que é a realidade, do que é a racionalidade, que é muito estreita. E, de certa forma, se converter ao cristianismo e crer em Jesus Cristo tem uma relação com, por assim dizer, se converter a um universo maior, a uma realidade maior do que a pessoa conseguia perceber àquela altura. Ter a sua visão ampliada e não reduzida. Exatamente. Então, isso me ajudou muito, porque, de repente, em primeiro lugar, eu não estou apenas tentando reconciliar a ciência com fé ou ajudar as pessoas a não brigarem com a fé ou com a ciência, mas levar as pessoas a viver num universo maior do que elas viviam, que é o universo real. Né? Então, isso eu tenho tido essa experiência repetidas vezes. Essa, na verdade, é a minha questão principal, sempre. Chesterton disse isso uma vez, que Deus fez o homem para a realidade, né, e o que Deus ajuntou, o homem não separe. Né? Então, eu acho que talvez essa é a questão principal para mim no diálogo de fé e ciência. É que Deus fez a realidade é a coisa boa. A ciência é só um jeito de chegar a ela. E a fé é um outro olhar para essa mesma realidade. Mas a grande questão é a realidade. Então existe, na sua opinião, é claro que acho que todos vão concordar com isso, existe algo mais profundo na interação entre fé e ciência do que somente pontos de conflito ou pontos polêmicos. Porque geralmente nós, quando falamos de interação entre fé e ciência, provavelmente vem à sua cabeça um ponto polêmico, um ponto de conflito ou histórico, com algum assunto né, de interesse popular, ou alguma coisa mal abordada na imprensa.
Mas existe alguma coisa mais profunda, mais fundamental do que tratar somente de pontos de conflito? Sem dúvida. Esse é o fundo espiritual da discussão. A discussão sobre o problema X ou Y na história da relação entre fé e ciência, por exemplo, o caso Galileu, é um problema. Quer dizer, hoje é um problema resolvido, né? Claro. Mas é um caso histórico super interessante de um momento de conflito. Então você pode descer a uma casuística de como que a ciência e a religião devem se conectar e você praticar uma espécie de farisaísmo intelectual, em que você está preocupado com as leis e regras, as formulações, sem explorar o problema de fundo por trás dessa discussão, que é quando a fé não está interessada na realidade de Deus, e eu quero dizer assim, com realidade de Deus, estou falando de Deus e toda a realidade que Ele criou. Ou quando a ciência também está ocupada com a demonstração da capacidade da razão ou do método científico X e não preocupada com a realidade na sua profundidade, na sua riqueza. Então, na linguagem da tradição cristã, isso introduz a ideia do Logos, né? O Logos é esse fundamento da realidade mais amplo e que dá sentido para a realidade como um todo. E a crença de que o Logos se manifestou em Jesus e o Logos a partir do qual toda a realidade foi estruturada, são o mesmo Logos, o mesmo verbo divino. Isso aponta para o que está por trás, na verdade, da solução desses problemas de fé e ciência, é uma paixão por essa realidade que torna possível tanto a fé como a ciência. Então, isso para mim é muito importante. Isso é a profundidade espiritual que tem que existir por trás da fé e por trás da fé como confissão religiosa e por trás da ciência. Quando ela não está presente, rapidamente a reflexão se perde na antipatia ou nessa casuística, nessa discussão de ao redor de pequenos casos de conflito ou até de acordo de fé e ciência. Né? Exatamente. Vamos ver um pouquinho mais de experiência do Marcelo agora. Marcelo, você trabalhou um bom tempo como missionário no ambiente universitário, né? Especificamente na Unicamp, em Campinas. Conta pra gente um pouco da sua experiência lá nessa interação de fé e ciência no ambiente aí universitário. Olha, tem tanta história para contar, né? Mas uma coisa... Eu sei que tem mesmo que a gente fica horas, né? Contando seus casos, mas uma só é o do... Tá bom, combinado. Mas uma coisa importante que eu vejo, pegando um pouco de cara no que o Gui acabou de tratar, é o seguinte: eu vejo o estudante universitário como um ser em crise. Aquela coisa assim, meu filho entrou na universidade, ele ficou em crise. Não é seu filho, é praticamente qualquer universitário. Isso por diversas razões. Ele provavelmente, até aquele momento, ele vivia num ambiente mais protegido. Todas as decisões importantes eram meio que tomadas por ele, né? Ele tinha que ir para a escola, tinha que estudar, tinha que ir no vestibular, tinha que arrumar a cama ou não, tinha que brigar com a mãe, né? Tinha que dar um jeito de convencer o pai de conseguir um pouco mais de dinheiro no final de semana. Esses eram os problemas dele. E na universidade, de repente, ele começa a ter maior agência. Ele escolhe as disciplinas que ele vai pegar, dá para ele ir nas aulas ou não ir, ele começa a coordenar a vida dele de uma outra forma. Mas tem um outro elemento também, que é aquilo que o Charles Taylor, filósofo canadense importante, diz que é uma das marcas da nossa era, que é o seguinte, que todo mundo percebe em certo momento que existem vários caminhos pelos quais eu posso viver minha vida. Não existe um só. E para muita gente esse insight, ou esse vislumbre acontece na universidade. De repente a pessoa percebe que tem vários caminhos que ela pode percorrer com a vida. E para complicar, alguns desses caminhos parecem muito contraditórios uns com os outros. Então a pessoa entra em crise. Às vezes ela não tem isso elaborado, às vezes vem com desânimo com a vida, às vezes ela fala, não sei se eu gosto do meu curso, às vezes ela fala que não está mais na igreja. Isso pode se manifestar de diversas maneiras, mas isso é uma forma de crise, de escolher quem eu vou ser. O momento é muito propício, né? Muito propício. E claro, para muitos cristãos, isso um dos gatilhos é o ambiente da sala de aula, quando a pessoa começa a perceber duas coisas, eu diria. Uma é o conflito mais imediato, que para ela pode parecer
que muitas das suas crenças, daquilo que ela aprendeu sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre teologia, aquilo que ela escutava em pregações, escola dominical, pode parecer que aquilo não combina ou tem um conflito com aquilo que ela começa a aprender em sala de aula. Isso pode ser um momento de crise. Outra coisa interessante é o seguinte, o Gui disse pra gente de que um dos nossos papéis é mostrar para as pessoas como a visão cristã, na verdade, ela amplia a nossa realidade. Mas para muitos cristãos, entrar na universidade tem um efeito quase inverso. Ela começa a achar que a vida cristã dela, na verdade, é aquilo que limitava a existência dela. Ela começa a ter essa impressão que ela era muito limitada, que ela não podia criar, que ela tinha poucas opções, etc. Né? E aquilo se transforma numa crise para ela, uma crise muito grande. Uma crise, às vezes, que não é nem intelectual, né? Mas tem a ver com os afetos, com as vontades, e ela se desespera. E, puxa, eu vivi isso, conversei madrugadas com muitos estudantes passando por crises como essa, sabe? Então, eu diria que o momento da vida universitária é um momento de crise, por vários motivos. E a fé e ciência, essas discussões, pode entrar como um dos elementos. Agora, a boa notícia é que não é porque é crise que é ruim, né? A crise é um momento fundamental. Se a gente pegar na raiz da palavra, né? A crise era esse momento em que eu vou ter que olhar para mim mesmo, olhar para o mundo e falar, para onde eu vou agora? Mas necessariamente provoca uma reflexão. Provoca uma reflexão, provoca a pessoa revisitar muito o que ela pensa, do que ela pratica, do que ela acredita. Né? Como o Roberto disse, estruturar ou sistematizar até o pensamento que ela tinha, mas não reconhecia. Então, é isso. Agora, uma das coisas importantes é o estudante universitário ele ter pessoas, bons elementos, companhias, instituições, amigos cristãos que vão participar desse momento com ela. E vão estar junto, e vão contribuir, vão chorar junto, vão rir junto, vão pensar junto, porque isso não é uma coisa que se resolve numa noite, sabe? Não é uma crise que você simplesmente lê um parágrafo e soluciona. Não. Vai ser um período. Para algumas pessoas é 1 ano, para outras é 10. Mas vai ser um período de jornada de crise até a pessoa superar isso para uma direção ou outra. E você acha que esse momento vamos pensar especificamente nesse momento de crise, ou na transição, na maturidade, essa temática de interação entre fé e ciência, ou a fé já desenvolvida no coração do jovem universitário, e aí um contato com a ciência estruturada, sistematizada, como lhe é apresentada no ambiente acadêmico universitário. Isso pode servir como um atrator para fortalecimento da fé, ou para aquela pessoa que não é cristã, como um atrativo para que lhe seja pregado o Evangelho, o vislumbre com a realidade criada, que nos cerca, pode nos atrair para abrir as portas para a pregação do Evangelho? Você, como missionário, você chegou a experimentar isso? Cara, com certeza. E tem até que pensar rapidinho, até para selecionar as melhores histórias sobre isso. Mas 2 casos rápidos. Eu coordenava um grupo de líderes de vários grupos na Unicamp, de grupos cristãos. Né? Então, as pessoas cada um delas coordenava um grupo e eu coordenava essas pessoas e eu tinha um encontro com eles uma vez por mês. E a gente estava tentando mapear quais eram os dilemas, sabe? Então, num dia a gente fez umas dinâmicas de pegar lá umas cartolinas, eles tinham que escrever nos post-its e grudar. E a questão era, qual que era o maior dilema para você, para os universitários? E um dos 2 temas que mais apareceu foi fé e ciência. Isso é uma crise, né, para todo mundo. Então, para os cristãos, sem dúvida, isso é um problema. Agora, interessante para os não cristãos, eu lembro de uma história, um amigo meu, estudante de física, da Unicamp, caminhando, e um colega dele falou assim, poxa, você é tão inteligente, você tira nota boa, você é tão inteligente, como você acredita num livro que diz que a cobra falou pro cara que não é uma maçã? Como você acredita nisso? Você é tão inteligente, você é tão inteligente. Outra história rápida. Na minha 2ª graduação, meu primeiro dia de aula em filosofia, eu estava lá, acabei de ir numa palestra, e um colega meu, também ingressante, bicho da filosofia. Em 5 minutos de papo, ele olha pra mim, põe as 2 mãos no rosto e pergunta, Marcelo, você é cristão? Eu não podia mentir, né? Falei, sou, cara.
ele ficou indignado. Não é possível. Como é que pode um negócio? Não é possível, não é possível. E ele discutia comigo, argumentando como ele via. Ele via, obviamente, que a ciência, e talvez de maneira mais ampla, que a racionalidade está num campo, e a fé é como se fosse um segundo nível, um nível mais bobinho. E você não pode habitar nos dois ao mesmo tempo, só se você for uma pessoa ignorante ou viver em paradoxo. Então, os iluminados, os inteligentes, os universitários como ele, eles rapidamente saem desse circo bobinho da fé e vão logo para o lugar dos seres racionais, para filosofia e ciência. Porque, obviamente, se você abraça filosofia e ciência, você tem que abandonar a fé. E alguém que se mantém na fé tem que abrir mão da racionalidade da ciência, né? Ou como diria um professor meu, a fé trata com questões da revelação, a filosofia com questões da razão, como se fossem dois campos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma forma que praticamente todas as pessoas enxergam a questão. Todas são cristãs, né? E é um absurdo você ser cristão, é um absurdo você querer usar qualquer recurso da fé, da teologia para discutir um assunto. É inconcebível. Agora, a partir do momento que a gente tem um trabalho que não é um trabalho fácil, tá bom? Não adianta eu fazer uma boa pregação, não é isso. É um trabalho de formiguinha, de boas publicações, de fazer um network de cristãos, de começar a pensar essa relação e começar a mostrar para as pessoas que a história não é essa, que a relação entre fé, racionalidade, as mais diversas ciências é muito mais profunda do que os preconceitos comuns nos mostram. Isso começa a dizer para essas pessoas que, peraí, duas coisas. Primeiro, esse meu ponto talvez seja um ponto ignorante, de dizer que a fé é coisa de bobinho e a racionalidade, pessoas, talvez eu esteja errado. E, no segundo momento, talvez tenha algo rico que eu esteja perdendo, seja algo importante. E como o Guilherme disse, quando essa pessoa entra em crise, porque não são só os cristãos que entram em crise na universidade, claro, todo mundo universitário vai entrar em crise. Isso o Charles Taylor falava, né? Falava o seguinte, que na era secular, todo cristão vai ser assombrado pela dúvida, mas todo ateu vai ser assombrado pela crença. Tá? Para os dois lados que acontece. Esse cara vai ser assombrado. Se a gente constrói uma forma de explicar as coisas e de viver essas coisas mais rica, mais integrada, que faz sentido, sem dúvida, isso tem um potencial evangelístico não para uma pessoa, mas diria para uma geração. E as igrejas podem fazer benefício disso, né? Precisam, devem fazer bom uso dessa estratégia. E contribuir, né? É isso aí. Deixa eu perguntar agora, eu vou fazer a pergunta invertida para o Roberto e para o Guilherme. Vou perguntar para o Roberto, um acadêmico, sobre a igreja. Depois para o Guilherme, um pastor, sobre a academia. O Guilherme já nos deu a ideia de que talvez falte ou tenha faltado no Brasil material, instrução, nesse campo de interação entre fé e ciência por um bom tempo. Mas, na sua opinião, como cristão acadêmico, você acha que as igrejas estão preparadas para pastorear nessa área? Pastorear o acadêmico, o professor universitário, o cientista de laboratório, ou o jovem universitário em crise, como o Marcelo nos colocou. As nossas igrejas estão se equipando, ou estão equipadas para isso? Ou tem alguma coisa a ser construída nesse sentido? Gustavo, infelizmente, a resposta é não é? Claro que é sempre perigoso generalizar, mas eu acho que a situação dominante é de um despreparo. E, digamos, eu digo isso a partir de testemunhos, né, de muitos pastores com os quais nós temos interagido, né? E depois tinha algum evento, de algum seminário, onde a gente tenha tratado do assunto, né? Não raro essa pessoa se aproxima meio assim com um misto de sentimentos, né? Por um lado, manifestando assim grande satisfação por aquilo que a pessoa acabou de ouvir, por essa maneira de enfocar e tratar esses assuntos, né? Pelo potencial que ela enxerga de expandir essa discussão, mas por outro lado ela própria se vê como alguém limitado, sem os fundamentos, sem o discurso, sem o conhecimento de quais são as questões relevantes, não é? Quem são os autores importantes e tal. Então, via de regra, infelizmente é isso, né? Não há um preparo
de pastores, padres, líderes cristãos, seminaristas, pessoas que atuam nesse meio, né? E agora isso acaba gerando um grande problema. Por quê? Porque se você assim ultrapassa a questão inicial, que é o reconhecimento da necessidade de tratar essa interação e de buscar estabelecer um diálogo construtivo entre esses dois campos, né? Uma vez que você ultrapassa a consciência de que isso é necessário, né, vem a questão: quem é que deve tomar a iniciativa? Como é que se constrói isso? Como é que se constrói isso? Mas assim, alguém deveria tomar uma iniciativa nesse campo, né? E na verdade a resposta é sim. E a iniciativa deveria, na minha opinião, partir da igreja. Da igreja, né? Eu acho que a igreja tem que assumir protagonismo nessa área, né? Porque se você for pensar, tá certo? O que a gente espera? Que o Espírito esteja conduzindo as pessoas da igreja. E se isso é uma necessidade real, e se isso tem alcance espiritual, toca na espiritualidade, então a igreja tem que compreender que isso é a missão dela, né? Ela não deve simplesmente achar que esse problema não é com ela, né? Ou achar que tem lá algumas pessoas dentre os fiéis, aí, alguém que pertence ao quadro, né, de pessoas da igreja, que é acadêmico, bom, ele lá tem que fazer alguma coisa. Ele se vira com isso e tal. Cara, não. Mas cientista é gente como a gente? Não é? Pois precisa de cara. Pastoreio? Evidente que precisa, né? Todos nós precisamos de pastoreio, né? E a gente tem visto casos muito concretos, tá certo? De pessoas, colegas acadêmicos, e eu mesmo, né? Tenho que falar por mim, né? A necessidade, porque a competência técnica numa área específica, né? Obviamente não se manifesta como conhecimento, não é, capacidade, fluência em outras áreas, né? E nessa área especificamente, você precisa de pessoas que têm vivência na fé, conhecimento teológico, bíblico e tal, para te orientar, tá certo? Então, como qualquer outra pessoa, cientista precisa, os acadêmicos precisam, tá certo? De pastoreio, né? E a igreja, por outro lado, acho que precisa sim do mundo acadêmico, né? Precisa fortalecer esses laços, né? Valorizar a presença de acadêmicos no seu meio e fazer com que os acadêmicos no seu meio reconheçam a importância deles, o papel que eles próprios deveriam ter, nesse sentido assim de compreender: eu sou a igreja nesse momento, não é? E esse é um problema que está colocado para a igreja, então eu tenho que arregaçar as mangas e enfim, fazer aquilo que um acadêmico sabe fazer, que é sentar e estudar, se preparar, tá certo, de uma maneira sólida, não é? E ajudar os irmãos na fé a lidarem com essas dificuldades todas, tá certo? Então, eu acho que isso é uma missão da igreja. A igreja, de uma maneira geral, as lideranças, tá certo, das igrejas deveriam se preocupar com isso e instigar os seus acadêmicos, não é, a se prepararem, a se formarem nessa direção para poderem ajudar, não é, suas comunidades respectivas e, quem sabe, além, a enfrentar. E assim, dentro da igreja, claro, os mais maduros pensam num acadêmico, um cientista maduro, ajudando a pastorear um jovem em crise, um cristão universitário, né, que está se enveredando pelo campo da ciência. Assim como o corpo, a igreja se preocupa assim. A gente vê, não é, muita gente nessas situações de crise aí que foram abordadas pelo Guilherme e pelo Marcelo, né? A gente vê assim que muitas dessas crises e dessas dificuldades, e muita gente que, entre aspas, se desvia, né? E isso não precisaria acontecer se no tempo devido essa pessoa tivesse recebido o conhecimento próprio, pudesse ter tido oportunidade, não é, de se instruir a respeito dessas questões todas, né, para poder justamente estar preparado no momento de enfrentar as questões que são propostas, né, porque muitas vezes os argumentos que vêm do campo ateu, de ataque à fé, honestamente, são argumentos assim muito fraquinhos, né, às vezes até assim muito absurdos, né? Mas infelizmente as pessoas não estão preparadas para poder, enfim, receber aquilo, elaborar e devolver, entendeu? E elas próprias, né,
encontrarem aquele ponto de equilíbrio pessoal no qual essa pessoa tem as respostas que ela precisa, não é? Então, a igreja precisa pensar a respeito disso, não é? E como é que ela faz para que esse tipo de conhecimento seja disponível e disponibilizado. Guilherme, e agora a pergunta ao contrário. Pastor, a academia brasileira está pronta para esse tipo de conversa, para esse diálogo na interação entre ciência e fé? E como que a academia enxerga o campo da fé no Brasil? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Para a gente ter um quadro realmente bem claro, eu acho que seria preciso uma investigação. E isso devia ser realmente matéria de interesse, assunto de pesquisa. Eu acho que existe alguma coisa feita, na verdade, mas são perguntas a respeito da crença em Deus, são perguntas mais gerais. Isso é muito mais geral do que uma pergunta sobre a possibilidade de uma interação. Sob um aspecto, eu acho que é necessário dizer que a academia ainda não está preparada para isso. Porque no caso do Brasil, a gente ainda tem o domínio de um discurso laicista muito forte do ambiente universitário e uma suspeita muito grande da possibilidade de uma contribuição cristã ou religiosa para a academia. Isso tem a ver com a formação histórica da Universidade Brasileira, tem a ver com as influências culturais importantes que a gente recebeu, principalmente a laicidade francesa, né? Essa compreensão. E se você compara com o caso da Inglaterra, né? Apesar de haver muita discussão sobre limites de fé e ciência e algumas posturas anti-religiosas na academia, o fato é que essa conversa entre religião e ciência acontece desde a Revolução, na verdade antes da Revolução Científica. Mas uma vez que a Revolução Científica acontece, tanto a fé quanto esse novo empreendimento que é a ciência, eles estão representados na universidade. E isso definitivamente não é o caso brasileiro. Eu acredito que o que está acontecendo é que a academia brasileira está aos poucos tomando consciência de que a religião é incontornável, porque ela influencia os mais diversos setores da vida contemporânea, desde cultura pop, passando por governo, questões sobre educação e moralidade, questões de saúde. Então, essas questões estão emergindo de qualquer forma. E a certa altura torna-se possível evitar a questão. Então, eu acho que o que eu tenho visto em alguns contextos é a academia tomando consciência de que ela não pode evitar o problema da influência positiva da religião na sociedade brasileira. E não tanto de se preparar intencionalmente, ou de estar, digamos assim, programaticamente aberto para a questão. Então, eu colocaria é a hora de bater essa bola, né? Então aí de repente a academia pode ser mais intencionalmente envolvida ou programaticamente envolvida com isso. Diga. Gustavo, eu gostaria, se possível, até voltar um pouquinho na questão anterior, porque eu acho que eu pintei com tintas muito fortes a questão do lado negativo, mas acho que até como pastor o Guilherme poderia ajudar a responder no seguinte aspecto: não obstante a resposta fosse de que a igreja, de maneira geral, não está preparada para enfrentar essa questão, mas, na verdade, muitas igrejas no Brasil e muitos pastores têm, na verdade, tomado iniciativas interessantes nessa direção, não é, Guilherme? Sem dúvida. A gente tem conhecido líderes aí religiosos, pastores em várias partes do Brasil que estão, mesmo quando faltam instrumentos, estão conscientes de que uma nova qualidade de conversação precisa acontecer. E que a gente não pode mais ficar nessa prática muito defensiva e apologética no sentido negativo, né? Existe o sentido positivo, mas no sentido negativo de apenas blindar os membros da igreja contra perguntas. A boa apologética não é uma blindagem contra questionamentos, mas uma outra abordagem para enfrentar com coragem, mas mantendo a fé esses questionamentos. Eu acho que isso está surgindo. A gente conheceu aí vários, tivemos até já um evento reunindo pastores
que estão pensando nisso, de igrejas representativas no Brasil. Tivemos agora no mês de agosto. E eu acredito que há um futuro interessante nesse sentido, aí na frente. Há também uma demanda do próprio público. Nós vivemos um momento em que a natureza da reflexividade mudou bastante. As pessoas estão muito mais preocupadas com a sua identidade, como elas vão se manter consistentes ou se adaptar a situações novas. Isso é uma parte, né, do que a Margaret Atwood chama hoje de meta-reflexividade, a cultura da meta-reflexividade. As pessoas muito conscientes de si e dos desafios que a realidade impõe para elas. Então nós vemos várias manifestações disso. Por exemplo, de um lado, nas políticas de identidade contemporânea, sem entrar no mérito do seu valor. Mas, por outro lado, em toda uma geração de cristãos que está preocupada em responder por que nós somos cristãos, por que eu sou cristão, que fundamentação racional existe para isso, existe alguma razão além de afeições e emoções para eu continuar membro da igreja X ou da igreja Y. Então, essa juventude com essas questões está batendo na porta dos pastores. E eles estão sentindo a pressão dessas novas questões. E isso está afetando lideranças jovens também. Uma pesquisa já feita no Brasil que mostra que o nível de consciência teológica e confessional de jovens pastores, mesmo em denominações grandes aí que não tinha essa tradição, ele se alterou já. Então, eu acho que a gente está num outro momento em que, talvez, como eu mencionei no caso da academia, esse questionamento surge lá. Então, eu acho que essa pergunta por um engajamento mais maduro com a cultura e com a ciência está emergindo dentro das igrejas. Com acesso aí à internet, com acesso à informação de qualidade, através de mídias sociais, fica inevitável isso. Então, alguns pastores já estão sentindo essa mudança de clima e estão respondendo. Que ótimo. Então, Roberto, existe, então, uma aproximação positiva. Não são apenas conflitos e problemas e medos, mas é possível uma aproximação positiva, uma interação positiva entre ciência e fé. Com certeza. E isso que o Guilherme acabou de dizer, né? Isso tem acontecido pelo Brasil afora aí. Existem algumas lideranças importantes, não é, que já se sensibilizaram por esse problema, não é, e estão buscando os instrumentos adequados para tratar disso adequadamente, não é? E nós da ABC2, né, nós nos colocamos como uma agência à disposição, disponível para esse serviço, não é? Nós buscamos elementos e a competência necessária para tratar isso em profundidade e fornecer às pessoas aquilo que elas precisam em termos de formação, meios de reflexão e formas de aprofundamento. Tanto ajudando a igreja quanto a academia. Quanto a academia. E, na verdade, é o seguinte, quer dizer, eu acho que essa é uma caminhada que está só começando, não é? Eu acho que a gente tem semeado, não é, essa proposta pelo Brasil afora, e as respostas têm sido assim muito entusiasmantes, não é? Isso mostra para a gente assim que existe uma demanda real, não é, nessa direção, e nós temos buscado fazer esse trabalho. E nós temos algumas novidades aí que não vão custar a aparecer, se Deus quiser. O Marcelo, você tem dito que sempre a resposta que você mais encontra é uma das pessoas, né, quando interagem de uma forma sadia ou positiva entre fé e ciência, os cristãos na igreja ou universitário, tem sido uma resposta de agora encontrei companhia, né? Tem gente que pensa, como eu, finalmente não estou sozinho. É isso mesmo? Com certeza, né? Essa questão, quando a gente fala de ABC2, a gente pensa tanto, de um lado, a questão do conteúdo, de que as pessoas precisam de bons recursos, de bons livros, de boas aulas, de bons materiais, mas mais do que isso, elas precisam de bons relacionamentos, de uma comunidade, de gente para andar junto, gente que compreende os dilemas, que já passou por alguns dilemas, que pode partir experiência, que eles podem orar juntos, podem ligar um para o outro, né, escrever um para o outro. Então, isso é uma necessidade desde sempre, mas nesse campo de fé e ciência, nesse campo da vida universitária, talvez seja mais evidente ainda. Para a gente terminar, Guilherme, você
gosta sempre de apresentar o papel da ABC2, da associação, como uma embaixada de sentido. Eu já ouvi você falando muitas vezes esse termo. Isso aí. Eu acho que finaliza bem a nossa conversa. Como você enxerga o papel de uma associação brasileira de cristãos na ciência como uma embaixada de sentido? Então, isso tem a ver com o fato de que a sociedade moderna é muito diferenciada, é complexa. E você tem muitos círculos de produção de bens, e bens variados, né? Você tem o saber científico, você tem o valor artístico, você tem abordagens educacionais, pedagógicas, você tem o campo econômico com os seus múltiplos, sua infinidade de produtos e assim por diante, né? Você tem várias instituições, círculos de relacionamento e bens distintos sendo produzidos. E esses bens, cada tipo de bem tem uma lógica própria, tem uma linguagem para descrever aquilo, né? Então, se você vê um pessoal aí da área da moda, por exemplo, conversando sobre tendências, você talvez vai boiar metade do que você está escutando, porque isso é uma linguagem própria para falar dos seus procedimentos, dos objetos que eles estão cultivando, ou dos bens que eles estão cultivando ali. E quando existe um tipo de bem humano, ele é reconhecido de forma explícita porque existe um círculo de pessoas que cultiva de modo intencional aquele bem e aprende de modo coletivo a melhor forma de cultivar aquele bem. Então isso vai acabar gerando uma linguagem e vai gerar também autoridades. E buscando proteger esse modo de associação, esse cultivo de bens, isso vai gerar também fronteiras. Então pense nas comunidades científicas, elas têm a ver com isso. Existe um cultivo ali do saber, de abordagens específicas de produção de conhecimento, do conhecimento específico de uma área, existem tradições e uma linguagem se desenvolve. E não existe nada de errado em haver um certo policiamento de fronteiras, porque você tem pessoas desonestas em todos os lugares. Você tem que zelar pela integridade do Exatamente. seu campo. Você tem que zelar por aqueles bens, zelar pelos processos de aprendizado. Isso tudo é necessário. E o que acontece então é que existem vários campos assim na sociedade e eles têm linguagens distintas. E as igrejas e associações religiosas também têm suas linguagens. Agora, o problema é que a vida, ainda que a gente nesses lugares a gente tenha essas experiências, a vida é algo integrado, é algo unificado. Então surge esse desafio, essa necessidade. A gente precisa de conversa, de embaixada, de tradução de significado. O que a fé significa para o campo científico, ou os campos científicos. E o que eles estão produzindo, o que isso significa para a fé. De que modo a fé é enriquecida com esses saberes, de que modo a busca e a aplicação desse conhecimento enriquece a fé, já que a fé tem a ver com a vida. Então eu acho que esse é um desafio que vale para muitas áreas. E a gente precisa de uma embaixada. Uma embaixada seria um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, que compreendem a linguagem da fé e compreendem as linguagens da ciência. Então vão fazer essa tradução, vão conversar sobre as fronteiras, vão dar conselhos. Por exemplo, alguém do campo da ciência pode dizer para o pessoal da fé: olha, tem gente falando sobre ciência que não são os melhores representantes. Mas também o pessoal da fé vai fazer essa advertência para quem não sabe disso. Olha, o que representa melhor a fé cristã? Não é qualquer coisa que se nomeia como fé cristã. Então embaixadas fazem esse tipo de coisa, né? Elas negociam a troca de bens, elas recomendam pessoas, recomendam ideias, soluções. Então a gente precisa disso, de uma embaixada não nesse são sentido. apenas tradutores, mas são promotoras, né, de um campo dentro do outro. Exatamente. Como acontece com dois países, né? Que às vezes trocam ideias e você tem o turismo dos dois lados, né? Mas mais do que turismo, às vezes você tem cooperação em atividades e assim por diante. A ideia da embaixada é muito interessante, ilustra bem o papel da associação. Espero que sejamos bons embaixadores, né? Nós todos e todos aqueles que participarem da ABC2, nas igrejas, no campo
na academia, no campo da fé e no campo da ciência. Muito legal, né? Muito bom. Obrigado a vocês pela conversa, foi muito bom batermos esse papo, acho que daria para ficar mais uma outra hora conversando aqui, mas a gente tem que encerrar. Mas obrigado, Guilherme, Roberto, Marcelo, e até a próxima conversa. Né? Até a próxima. Valeu, Guto. Até mais. Até a Obrigado. Até a próxima. Obrigado pela companhia, esperamos que você tenha gostado da conversa. Todo mês tem um Conexão Ciência e Fé para você acompanhar. Se quiser mandar comentários e sugestões de pauta, envie uma mensagem para o conexão@cristãosnaciencia.org.br. E não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube para ser avisado dos próximos programas. Volte sempre, esteja conosco, Conexão Ciência e Fé.